Cara, será que os extraterrestres vêm de dimensões onde a matéria física deles são mais sutis e eles teriam capacidade tecnológica de manipular a matéria para se adensarem, materializando em nossa dimensão? Veja que legal essa teoria no compilado que criei a seguir. Mas como eles detêm uma ciência, uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, que eles acabam navegando interdimensionalmente. A sua tecnologia se manifesta aqui, materializa no nosso meio, desaparece, vai embora, né? Porque eles são avançadíssimos. Então eles sabem que viver em matéria densa é complicado para transporte interestelar, é complicado para um monte de coisa. E quando você avança, você abandona esses corpos. Esses corpos são perfeitamente perecíveis e dura pouco, eles não foram projetados para navegar nas estrelas. Esses corpos foram projetados para existir em superfícies planetárias. Dá mó zebra quando você tenta levar esse corpo para o espaço. Os astronautas sabem disso que eu estou falando. Né? Então, na verdade, as grandes navegações, as grandes inteligências do universo navegam fora da matéria física, eles não têm mais contato com essa matéria física. Eles não existem nessa matéria física. Acabou. Foi todo mundo embora para o astral, deixou alguns vestígios que tinha que deixar, pouca coisa, de um passado remoto. Porque as pessoas imaginam, né? Esse é um dos grandes erros. Se existia uma civilização muito avançada aqui, cadê? Não deixou nenhum material tecnológico para nós descobrir aqui? É porque você não tem noção como é que a tecnologia desses caras funciona. A tecnologia desses caras é biotecnologia. Qual o maior robô, qual o robô mais perfeito que uma raça pode fabricar? O robô mais perfeito é uma cópia de nós mesmos. Biológica, não mecânica e eletrônica. Vocês estão entendendo? Porque as pessoas acham que avanço científico é fazer aparelho eletrônico, não é? Por exemplo, se você pegar um ET avançado, muito avançado, ele for levar você para visitar a nave dele. A nave dele é tão sofisticada, mas tão sofisticada, que nada, tudo que você aprendeu na sua vida aqui na Terra, em eletrônica, engenharia, pode esquecer, não serve para nada. Porque você pensa que os discos voadores deles são máquinas, não são máquinas. E toda a tecnologia que eles começam a fazer, não são máquinas. São interfaces neurais. Ou seja, as máquinas são seres vivos. O disco voador dele é um ser vivo. Quando ele entra para operar, ele senta nos controles, ele se torna o objeto. Ele liga-se com a máquina, conecta-se mentalmente. Então ele sente a máquina, ele dá uma ordem mental para a máquina para, vira, liga, vai. Ele falou assim que ele se torna, ele falou assim, se você for lá fora dar um chute na nave, eu sinto que você está chutando o meu corpo. A máquina vira extensão dele. Por isso que não tem painel na nave. Uma das coisas engraçadas é que o piloto senta e não tem tela, não tem vidrinho, você pode olhar lá fora para ver onde ele vai indo. Não tem. Não tem. Você vê um disco voador por fora, ele é totalmente leitoso e branco, e não tem janela. Aí você fala, como é que esse desgraçado dirige? Ele dirige porque exatamente acontece o seguinte, a tecnologia amplia a percepção dele. É como se ele estivesse olhando em 3 dimensões, em 3 direções, onde ele quer ir. E os sensores da nave avisam tudo, conversa com ele. Os sensores da nave conversam com ele. Ele não precisa ficar olhando em painel, sabe? Ele precisa ficar olhando no painel, olha, tem uma nave no radar aqui. Não, a nave fala com ele, olha, tem alguém vindo lá, ele sente. Ele vai sentindo a aproximação de objetos, ele sente tudo o que está acontecendo. A nave amplia a capacidade de percepção dele. E ele mentalmente, ele dá ordem para a nave, ele fala, para, anda, vira para a direita, vira para a esquerda. Ele é a nave. A gente não sonha numa tecnologia dessa, não tem sentido, né? Você não consegue conversar com uma tecnologia dessa. A ufologia, ela não vai avançar se você não acreditar em vida após a morte. Porque todos os ETs operam no mesmo plano que os espíritos operam. Só que eles dominam uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, que a física para eles, das dimensões astrais e da dimensão física, não tem problema. A nave dele está lá, ela densa aqui, materializa aqui, o ET materializa aqui, é o que quer e vai embora.
A NASA tem esse problema. Estão perseguindo o disco voador, puta nada, pegando o radar. O bicho some, ninguém sabe pra onde vai, some na frente dos aviões. Isso é experiência dos caras. Some na frente dos aviões, ninguém sabe pra onde vai. Então, só lá explica esse negócio. A nave simplesmente desatensa. E pula, salta quanticamente pro plano astral. E desaparece para nós aqui. E fica todo mundo procurando. Cadê o ET? Cadê a nave? É porque a física não conhece essa realidade de outras dimensões paralelas no sentido espiritual da coisa. Cara, assista agora esse impressionante OVNI registrado em Miami no ano de 1995. Lembrando que nessa época as pessoas não possuíam drones e os recursos de falsificações através de efeitos especiais eram bem mais limitados e precários. Veja só a matéria. Durante os últimos anos, um morador de Miami chamado Adrian tem registrado o filme a seguir, que é considerado um dos melhores documentos de casos de contato de toda a história. No princípio, as observações aconteciam a uma certa distância de sua casa, mas não demorou muito para que a nave começasse a aparecer acima do seu jardim. Essas imagens surpreendentes mostram um enorme disco brilhante de mais ou menos 2,70 metros de diâmetro, que sobrevoava bem próxima de sua casa e, em um piscar de olhos, a nave desaparece. Depois do filme revelado, pode-se ver claramente como a nave ia se desmaterializando quadro a quadro.